Chegando com as últimas notícias do Flu nesta terça-feira, as últimas notícias do Fluminense aqui no canal do Lessa, mais um dia de trabalho no CT Carlos Sachilli, o time só volta a campo no domingo, mas retomou as atividades nesta terça, afinal de contas, ontem foi dia de folga no CT, os jogadores deram início aí a mais uma semana de preparação, inclusive com uma novidade ali no treino, já trabalhando com os novos antigos companheiros, o João Neto está de volta, já participando aí normalmente das atividades, ele que poderá ser a opção daqui em diante para o técnico Mano Menezes, se não for negociado, porque surgiu a possibilidade dele ir para o Porto, mas até agora isso não se concretizou. Enquanto isso, o João Neto, que teve o seu empréstimo, o seu retorno do empréstimo solicitado pelo Fluminense, já está trabalhando com os companheiros lá no CT. Amanhã, inclusive, teremos entrevista no CT Carlos Sachilli às 10h30 da manhã, a partir das 10h30 estaremos lá para acompanhar Facundo Bernal. Vai ser devidamente apresentado, né? Porque ele estreou sem ser apresentado, como normalmente acontece, né? Uma entrevista coletiva para a gente ter um primeiro contato com o jogador. E o Bernal, depois desse tempo, vai conceder essa primeira entrevista lá no CT. E, claro, estaremos lá para fazer essa cobertura para vocês. O lateral direito Guga concedeu uma entrevista à TNT Esportes e falou algumas coisas interessantes, como essa resposta aqui sobre a mudança de treinador de Fernando Diniz para Mano Menezes, afirmando que foi uma mudança necessária neste momento. Ano passado a gente viveu um belíssimo momento com o Fernando Diniz, todo mundo jogando muito bem, e esse ano as coisas não estavam se encaixando, mas não era por falta de trabalho, não era por falta de dedicação, são coisas que fazem parte, né? E acho que chegou no momento que era necessário essa troca para tentar dar uma renovada e buscar mudar a estratégia, como aconteceu com o Mano. E foi muito importante, a gente conseguiu mudar drasticamente o nosso jogo, né, porque são características totalmente diferentes de proposta de jogo, mas que a gente conseguiu se adaptar rapidamente, fazer bons jogos, paramos de tomar gols, e buscamos os pontos necessários para hoje a gente estar fora. Acho que é o primeiro jogador a falar mais abertamente assim, né, sobre a necessidade da troca, que era preciso mudar o estilo e que o time, eu até concordo com ele, eu acho que o time correspondeu rapidamente a essa mudança brusca, porque são realmente estilos completamente diferentes de trabalho e a equipe teve que se adaptar para buscar esses resultados. Mas pelo que eu me lembro, assim, nenhum jogador até agora aprofundou muito esse assunto, né, na troca de comando, enfim, da necessidade daquele momento de se mudar completamente a ideia. E o Guga falou isso e falou sobre Thiago Silva também, vou colocar mais um trechinho dessa entrevista à TNT Esportes. Com a chegada do Thiago, não tem muito o que falar dele, né? É um cara que é muito vencedor, é um cara que trabalha muito. Mas em campo dá bronca como poucos também. Não, muito, ele cobra demais. Ali dentro de campo ele cobra muito, mas a gente sabe que também é necessário essa cobrança dele. A gente sabe que tudo que ele fala ali é porque já viveu muita coisa dentro do futebol, ele sabe todos os caminhos ali e graças a Deus tem ajudado muito, né? A gente também, nesses jogos, só de parar de tomar gol, que era algo que acabava atrapalhando muito, porque a gente começava os jogos sempre atrás do placar e para reverter era muito difícil. Então acho que ele deu essa segurança a mais, é claro, é um cara muito respeitado, né? Então tanto ele quanto tem outros ali que também trazem muito respeito para dentro de campo. Então está sendo muito importante essa convivência com ele, né? E acho que para todo mundo tem crescido muito no dia a dia com o Thiago. A gente sair ali da zona de rebaixamento, né, depois de tanto tempo, acho que todo mundo, depois dessa última rodada, se sentiu mais aliviado, né? A gente acaba tirando um pouco mais esse peso das costas, que acredito que para essa reta final, né, tanto de brasileiro quanto de Libertadores, vai ser fundamental, né, para a gente poder trabalhar um pouco mais com tranquilidade, não ficar pensando todo dia ali que a gente tinha que sair da zona. Então nos dá um pouco mais de alívio, né, para trabalhar, para focar também na Libertadores, porque, claro, a gente estava focado na Libertadores, mas a pressão do brasileiro acabava atrapalhando um pouco o nosso foco, mas acho que com essa saída nossa da zona
vai ser um pouco mais tranquilo, né? Vamos dizer assim, mas essa corda no pescoço acaba sendo porque, claro que quando a gente ganha, a gente aumenta a nossa responsabilidade e todos os times vão querer tirar isso nosso, né? Vão querer tirar o atual campeão, né, da Libertadores, né? Vão querer ganhar. Então, acaba aumentando essa nossa responsabilidade. As vitórias trazem isso. Então, acho que todo jogo contra o Fluminense tem esse peso maior, né? Que a gente carrega por ser o atual campeão da Libertadores. Então, esse ano tem mostrado muito isso, que todos os nossos jogos têm sido muito difíceis, mas graças a Deus a gente já está voltando a fazer bons jogos, já paramos de tomar bastante gols, os últimos jogos provam isso, e acho que a gente entrou num caminho que vai ser essencial para esse final de temporada. Aí o Guga, nessa entrevista à TNT Sports, da querida Aline Nastar, que conduziu essa entrevista aí com o Guga, falando sobre o que a gente fala muito aqui, parece uma obviedade, mas é a realidade, né? Essa situação no Campeonato Brasileiro, com o Fluminense saindo da zona do rebaixamento, voltando a pontuar, traz um alívio muito grande, tira um pouco a pressão, e com isso o time consegue focar na Libertadores, porque antes estava ficando inviável. Essa que é a realidade. Além da importância do Thiago Silva, que o Guga falou sobre voltar a não tomar gols e mais do que isso, né, demonstrar insatisfação quando leva gols, você, quando vence e automaticamente sai de uma situação tão complicada como o Fluminense estava, ganha confiança, o grupo ganha confiança, o grupo acredita no trabalho que está sendo desenvolvido, o grupo acredita na proposta que o treinador está colocando para os jogadores, então isso faz toda a diferença, o famoso comprar a ideia, né? Quando um grupo de jogadores se une e compram a ideia, o que acontece é o que a gente viu com o Fernando Diniz também, inclusive na Libertadores, né, em 2022, né, os jogadores acreditando naquilo e fazendo de tudo para aquilo dar certo. Então a gente tem a sensação de que isso voltou a acontecer, felizmente, né, antes tarde do que mais tarde. Né, há tempo de salvar o Fluminense do rebaixamento e há tempo de brigar para chegar a mais uma final de Copa Libertadores. Se continuar nessa evolução, no caminho que o time, nessa reta que o time pegou agora, eu acredito que sim, é possível. São jogos iguais, é difícil para os dois lados. Então acredito muito que à medida que você vai ganhando confiança, vai ganhando corpo, vai amadurecendo uma ideia, tem tudo para crescer e aos poucos ir novamente se aproximando ali do melhor nível de cada um e do melhor nível coletivo do time também. Vamos lá, vamos para essa notícia que vem fechar esse vídeo, que é uma notícia que está gerando a revolta de muitos torcedores nas redes sociais. Mais uma vez, um destaque de Xerém está saindo, desta vez para um clube brasileiro, numa negociação, novamente, que gera muita discussão e polêmica. A negociação, por enquanto, é um empréstimo, mas é um empréstimo com opção de compra e com um valor muito baixo. Na notícia do nosso palestra, do Leonardo Barbieri, que publicou aqui, que o Palmeiras acertou a contratação do meia Agner junto ao Fluminense. O nosso palestra apurou que o jovem chega para integrar a equipe sub-20 por empréstimo de uma temporada com opção de compra. Ele diz aqui que o atleta tem 19 anos e pode atuar nas categorias de base por mais 2 temporadas. O Agner tem 19 anos. O Verdão, então, vê na contratação um nome que pode se desenvolver dentro do clube e se tornar uma peça utilizada no time profissional no futuro. Diz aqui que pelo Fluminense, Agner é um dos destaques da base, chegou a ser relacionado para 4 jogos no último Campeonato Brasileiro pelo Fernando Diniz, mas não entrou em campo. Ele também tem passagens pela Seleção Brasileira de base e estava entre os inscritos pela equipe carioca na Libertadores do ano passado. Essa notícia do nosso palestra. E depois a própria Aline Nastar publicou que esse empréstimo foi fechado com opção de compra de $1 milhão, ou seja, 5 milhões e meio de reais por 50% do jogador. Né? Então 100% do jogador está avaliado aí em $2 milhões. Só que, vamos lá, né? O que chama, para mim, o que chama mais a atenção. Nessa matéria aqui, antiga, eu vou colocar aqui na tela, do ano passado, do GE, quando o Agner renovou o contrato, multa rescisória de 80 milhões de euros, equivalente a mais de 400 milhões de reais. A gente sabe que isso aqui, no fim das contas, não serve para absolutamente nada. Mas beleza, no passado ele tinha 18 anos e renovou até 2026. Isso foi ano passado, tem um ano, tá, gente? Então a avaliação do Fluminense é de que valia apostar no Agner, que ele tem potencial, afinal de contas teve o contrato renovado.
né? Ele foi camisa 10 da geração 2005, chegou ao Fluminense em 2016, tinha 11 anos. Em seu primeiro ano do Sub-20, ainda não assumiu a titularidade na categoria, mas foi utilizado na Copinha e durante as competições de base. Jogou 20 vezes na atual temporada, sendo 8 como titular e marcou 3 gols. Inclusive é comparado ao estilo de Ganso, camisa 10 do profissional. Isso aqui foi no ano passado. E esse ano, aqui ressalta, né, que ele foi chamado pelo Fernando Diniz para ser relacionado por 2 jogos. Isso até aquele momento. Olhando aqui o site O Gol, porque qual a justificativa de acordo com a apuração dos colegas, né? O GE publicou isso. Quais as duas justificativas principais? Que ele recebeu uma proposta salarial alta e de que ele tinha perdido espaço para o Arthur e voltou para o Sub-20. Mas olhando aqui no site O Gol, a gente vê que ele joga contra o Boa Vista aqui, contra o Atlético, na verdade, 16 minutos, ele sai. Ele teve uma lesão. Esse jogo foi no dia 22 de maio, aí ele volta no dia 29 de junho, atuando contra o Boa Vista. Depois, a gente percebe, ele tem 90 minutos contra o Audax, mas depois a gente percebe aqui que ele não é utilizado nessas partidas. E contra o Botafogo chegou a ser titular, saiu com 73 minutos. E depois ele é reserva. Mas vamos lá, até então ele vinha sendo titular do time, em muitos jogos, como a gente pode ver aqui, desde o início do ano. E aí ele perde espaço para o Arthur, mas isso foi muito recente, depois de uma lesão que ele teve, que é recente também. Então, quer dizer, o jogador desce, perde espaço para o Arthur, que é normal estar na frente na fila, estava até no profissional, né? Inclusive pode voltar para o profissional em algum momento. E aí, porque perdeu espaço para o Arthur, automaticamente é cedido para um clube que tem das melhores bases do futebol brasileiro. E o que me chama a atenção é o Palmeiras, que é um clube tem das melhores bases do futebol brasileiro, ele enxergar potencial no Agner e o Fluminense não enxergar o mesmo potencial. E aí, qual é a lógica que pode existir nisso? Talvez o Fluminense entender que ele pode ir para o Palmeiras ir lá se valorizar e com isso ser vendido por um valor mais alto depois, e o Fluminense vai pegar um valor, ou receberia um valor alto pelos 50% dos direitos que ainda teria sobre o jogador. Mas é o tipo de negociação que a gente não vê muito acontecer também. Quantos jogadores do Fluminense pega emprestado na base, mas jogadores com potencial, com destaque, né? Quantos jogadores esses clubes cedem nesse formato de negociação? Não é algo natural. Pode dar certo? Até pode dar, porque o Agner, como eu falei, o Agner pode inclusive não se tornar um jogador de ponta, pode não dar em nada, mas pode ser um grande jogador. A gente não sabe ainda, ele tem mais 19 anos, tem mais todo o Sub-20 ainda em 2025 para jogar. Então, é aquela coisa, a questão é um empréstimo. É como você tá dividindo ali a responsabilidade, ó, mando você ver que você consegue, se você consegue desenvolver esse jogador, você conseguir desenvolver e vender depois, me dá aqui a minha parte. Eu acho que isso passa uma impressão ruim. O Fluminense não consegue desenvolver seus talentos ali, né? Ou uma parte deles. Porque, vamos lá, se ano que vem o Agner não tem uma sequência no Sub-20, como titular, dificilmente ele vai depois ter chance no profissional, e não se destacar. E aí ele já teria 20 anos. Ok. Mas volta nesse ponto. O Palmeiras entende que ele tem potencial, que ele pode chegar lá. Então, no fim das contas, o que falta é mais transparência. É mais transparência na comunicação, é mais explicações ao torcedor, para que o torcedor possa entender isso por parte da diretoria do Fluminense. É o que falta na maioria das vezes, né? Porque o jogador vai ganhar mais. Espera aí, o Agner tem contrato. Até jogador da base vai barganhar agora, por causa de salário. O Agner tem contrato até 2026. Um jogador desse ganha pouco. Então, o caso aumenta ali um pouquinho, dá um jeito e provavelmente não é esse o problema. Mas ele tá perdendo espaço, mas ele pode recuperar esse espaço. Acho que se a ideia é essa, não estamos vendendo jogador, estamos emprestando o jogador, porque a gente acha que lá ele vai poder se valorizar. Se ele se valorizar, ele vai ser vendido por um valor mais alto e a gente vai pegar uma fatia grande depois nos 50%. Se não der certo, ele vai voltar. Mas o Palmeiras tem muito pouco a perder nesse tipo de negociação. Essa é a realidade. Se ele der certo, vai pagar $1 milhão. E vai ter 50% do jogador. Se der errado, ele volta. Tipo de negócio que eu
consigo entender muito bem a lógica, e só quem pode explicar isso é a diretoria do Fluminense. Pode ser que lá na frente se mostre um bom negócio, como Kaique e Metinho, se mostraram boas vendas com o decorrer da carreira desses jogadores? Claro, pode ser que sim. Mas tem sempre o risco. E, por exemplo, o Richard Rios, jogador que o Flamengo estava no Flamengo, na base do Flamengo, o Flamengo simplesmente escorraçou, e olha aí o que é o Richard Rios hoje, recebendo 20, 25, proposta de 20, 25 milhões de euros no Palmeiras, e a Leila Pereira falando que não vai vender. O risco se corre. Um risco que não é grande. E em meio, e recentemente já saiu um jogador, valor muito baixo, que foi o Kaique Almeida. E aí, só quando tiver uma entrevista coletiva, que a gente vai poder ter explicações, se quiserem falar, né? Enfim, vamos ver. O tempo vai dizer quem acertou e quem errou aí nessa brincadeira, né? E para a gente aí fechando aqui também, é uma informação publicada pelo GE. O Fluminense agora há pouco divulgou nota oficial. A matéria está assinada aqui pelo Marcelo Neves. Ontem teve votação no Conselho Deliberativo e o Conselho Deliberativo aprovou o novo terceiro uniforme para esta temporada. Tá? E esse uniforme vai ter detalhes bem diferentes, inclusive a cor, que vai ser em tom de areia. Foi o uniforme que os conselheiros aprovaram, que vai homenagear os 100 anos da Umbro, 100 anos da empresa. Previsão de lançamento para setembro. A apuração do GE é que a cor principal é o tom de areia, variando entre amarelo e o dourado. Há marcas d'água em tom de cinza na peça. Na gola e no peito há um losango da fornecedora de material esportivo em tons grená e verde. Então aqui tem um exemplo de outras camisas que já foram lançadas pela Umbro nesta temporada. Aqui, ó, seria mais ou menos isso aqui, só que em tom de areia, com a gola em verde e grená. Losango aqui, verde e grená na gola. Cara, difícil falar, né? Difícil dizer se é uma camisa que tem potencial para ficar bonita. Imaginar esse detalhe cinza, eu acho que a cor ela pode ser bonita. Pode ficar uma cor bacana. A questão são esses detalhes. Vai ficar maneiro com... Daqui a pouco o pessoal da internet, os designers, vão desenhar esse novo uniforme. Vai ficar maneiro essa gola verde grená com esse tom de areia. Vai funcionar bem? Será que não vai? Vai ter que esperar mais um pouco. É aquele negócio, sempre costuma vazar, né? No momento. Então, enfim, vamos ver o que eles estão aprontando, né? Tem que guardar um pouquinho pra gente ver como vai ficar essa camisa. Eu prefiro esperar para avaliar. Ficar chutando aqui. São os exemplos que a gente tem disponíveis neste momento. E, para a gente fechar, o clube informou hoje que o Ignacio, o zagueiro Ignacio, passou pela artroscopia na tarde de ontem. Por que demorou? Porque tem que esperar o local desinchar, né, até poder realizar o procedimento. E aí agora é esperar a recuperação, que o Ignacio possa ter uma recuperação excelente, que volte o mais breve possível. Ele é o tipo de lesão que pode voltar em 1 mês e meio, 2 meses, dependendo da recuperação de cada um. O Ignacio tem uma boa idade, é jovem ainda. Se trabalhar muito na fisioterapia, acho que esse tempo pode ser encurtado. Então, posso ter uma excelente recuperação, que volte em breve a ficar à disposição do técnico Mano Menezes. É isso, pessoal. Tamo junto. Assim que tivermos mais informações, a gente volta aqui no canal do Lessa. Um abraço. Valeu!